O presente trabalho trata-se do trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. O tema do trabalho é Letramento Literário e Multimodal na EJA por meio da trilogia Gráfica MSP, Turma da Mônica dos Cafage, análise documental e proposição de critérios de mediação. Os integrantes são os Alan José Guedes, do Polo de São José dos Campos. Meu nome é Gabriele Natália de Mello e sou do Polo de Assis. Marina Minari, Polo Cef, Santana, São José dos Campos. Eu sou Rosângela Maria Cardoso, acadêmica do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Polo Várzea Paulista, sob a orientação da professora Adriana Regina da Silva Bastos. Este trabalho tem como foco discutir como as histórias em quadrinhos, especialmente da trilogia Gráfica MSP, Turma da Mônica, Laços, Lições e Lembranças, podem contribuir para as práticas de leitura literária na educação de jovens e adultos. A proposta da pesquisa não é tratar as histórias em quadrinhos apenas como um recurso motivacional e recreativo, mas analisá-las como narrativas multimodais, complexas, que combinam linguagem verbal, visual e sequencial. A partir dessa perspectiva, o estudo busca compreender como essas obras podem favorecer o letramento literário na EJA, desde que sejam mediadas de forma planejada, crítica e respeitosa ao público jovem e adulto. O tema deste trabalho articula 3 campos principais: as histórias em quadrinhos, o letramento literário e a educação de jovens e adultos. A pesquisa parte da compreensão de que a leitura hoje não pode ser pensada apenas como decodificação de palavras. Em muitos contextos contemporâneos, especialmente nas histórias em quadrinhos, o sentido é constituído pela intenção entre as palavras, imagens, disposição dos quadros, ritmo da página, expressões faciais, gestos, cores e silêncios. No caso da trilogia gráfica MSP, Turma da Mônica, essa articulação aparece de maneira bastante significativa. Embora os personagens sejam conhecidos por muitos leitores brasileiros, a releitura dos irmãos Cafage apresenta uma estrutura estética e narrativa mais elaborada, com temas como amizade, pertencimento, responsabilidade, memória, amadurecimento e identidade. Assim, o trabalho defende que essas obras podem ser importantes para a formação leitora na EJA, justamente porque unem familiaridade cultural e complexidade interpretativa. Elas podem reduzir a barreira inicial de entrada na leitura, mas ao mesmo tempo exigem atenção, inferência e interpretação crítica. A partir desse tema, a pesquisa se organizou em torno de um problema central. O problema que nos orientou foi como a trilogia Gráfica MSP, Laços, Lições e Lembranças, mobiliza recursos multimodais para favorecer o letramento literário na EJA. E, além disso, quais critérios teóricos e metodológicos podem orientar sua mediação pedagógica? Essa pergunta tem 2 movimentos. O primeiro é analítico, compreender como as obras produzem sentido por meio de recursos verbais, visuais e sequenciais. O segundo é pedagógico, pensar como esse tipo de leitura pode ser trabalhado com os estudantes da EJA de forma adequada. O trabalho, portanto, não parte da ideia de que basta levar uma história em quadrinhos para a sala de aula, para que ela produza bons resultados. Pelo contrário, a sala de aula, a pesquisa mostra que a história em quadrinho precisa ser lida em sua linguagem própria. É necessário orientar o olhar do estudante para os balões, os enquadramentos, as expressões dos personagens, a sequência dos quadros, os silêncios e as elipses. Dessa forma, o problema da pesquisa está ligado à valorização das histórias em quadrinhos, como objeto de leitura, literária e multimodal, mas também à necessidade de uma mediação docente consciente, que não infantilize o público da educação de jovens e adultos. E esse problema se justifica por razões educacionais, culturais e pedagógicas. A justificativa do trabalho está relacionada, em primeiro lugar, às especificidades da educação de jovens e adultos. A EJA atende estudantes com trajetórias escolares interrompidas, experiências de trabalho, família e participação social e diferentes relações com a leitura e escrita. Por isso, o trabalho parte da compreensão de que a leitura na EJA precisa ter significado. Ela não pode ser reduzida a exercícios mecânicos ou atividades infantilizadas. Discutir o letramento nesse conceito significa ultrapassar a decodificação e compreender a leitura como produção de sentido situada, ligada à experiência e à formação crítica do leitor. As histórias em quadrinhos se tornam relevantes porque dialogam com a cultura visual contemporânea e com o repertório compartilhado por diferentes gerações. A Turma da Mônica, em especial, possui forte presença no imaginário brasileiro. Muitos estudantes podem reconhecer os personagens antes mesmo de começar a leitura, mas o trabalho também toma cuidado com um ponto importante. Reconhecer a familiaridade dos personagens não significa tratar a leitura como simples. Pelo contrário, a trilogia gráfica MSP exige inferência, atenção ao ritmo, leitura de imagens, interpretação de silêncios e compreensão das relações entre texto e imagem. Portanto, a justificativa central é essa. As HQs podem favorecer práticas significativas de letramento literário na EJA, desde que sejam escolhidas com critério e mediadas com respeito à dignidade pedagógica dos estudantes jovens e adultos. Com essa justificativa, foram estabelecidos os objetivos gerais e específicos do estudo.
O objetivo geral do trabalho foi analisar laços, lições e lembranças como narrativas multimodais e discutir suas potencialidades para o letramento literário na EJA. Para alcançar esse objetivo, o trabalho foi organizado em alguns objetivos específicos. O primeiro deles foi sistematizar os conceitos fundamentais como letramento, multiletramentos, multimodalidade e letramento literário, articulando essas discussões à EJA. O segundo objetivo foi caracterizar as histórias em quadrinhos como gênero narrativo multimodal, nos quais o sentido depende da combinação entre palavra, imagem e sequência. O terceiro foi identificar os recursos verbo-visuais e analisar seus efeitos de sentido, ou seja, observar como balões, expressões faciais, enquadramentos, cores, ritmos e organização da página participam da narrativa. Quanto ao quarto objetivo, foi o de discutir a dignidade pedagógica e o repertório cultural como fatores de engajamento na EJA. E, por fim, o trabalho propôs um modelo de mediação didática, organizado em momentos antes, durante e depois da leitura. Para sustentar esses objetivos, o trabalho se apoiou num referencial teórico interdisciplinar. O referencial teórico foi organizado em 5 eixos principais. O primeiro eixo é o da leitura, alfabetização crítica e EJA. Aqui o trabalho dialoga principalmente com Paulo Freire e Donaldo Macedo, que defendem que a leitura da palavra não pode ser separada da leitura do mundo. Essa perspectiva é fundamental para a EJA, porque reconhece que os estudantes trazem experiências sociais, culturais e afetivas, que precisam ser consideradas no processo da leitura. O segundo eixo envolve os letramentos e multiletramentos. A partir de autoras como Magda Soares, Roxane Rojo e Eduardo Moura, o trabalho compreende o letramento como prática social. Isso significa que ler e escrever não são apenas habilidades técnicas, mas práticas situadas que envolvem o uso real da linguagem. O terceiro eixo é o letramento literário. Nesse ponto, a pesquisa considera que a leitura literária envolve construção dos sentidos, debate de valores e formação do leitor. O quarto eixo é a linguagem dos quadrinhos. Autores como Will Eisner, Scott McCloud e Thierry Groenstein ajudam a compreender as HQs como uma linguagem própria, baseada na articulação entre palavra, imagem e sequência. Em especial, Groenstein contribuiu com a ideia de que os quadrinhos formam um sistema, em que layout e decupagem são indissociáveis. O quinto eixo é a mediação da leitura. O trabalho se apoia na ideia de que o professor não entrega sentidos prontos, mas orienta o estudante a observar, inferir, interpretar e argumentar. A partir desse referencial foi definido o caminho metodológico da pesquisa. A metodologia teve a abordagem qualitativa e de natureza bibliográfica e documental. Ela é bibliográfica porque dialoga com estudos sobre letramento, EJA, multimodalidade e literatura em linguagem dos quadrinhos. Também é documental porque analisa as graphic novels como textos culturais que podem ser descritos e interpretados. O corpus é formado pela trilogia gráfica MSP Turma da Mônica, de Vitor e Luca Fage, Laços, Lições e Lembranças. Foram selecionadas 9 cenas, 3 de cada obra, considerando sua riqueza multimodal, seu potencial de interpretação e sua relevância para a mediação na EJA. Como não houve uma aplicação em sala de aula, o objetivo não foi medir resultados de aprendizagem, mas de analisar as obras e propor critérios para práticas futuras. Para organizar essa análise, foi construída uma matriz multimodal. Para analisar as 9 cenas selecionadas, foi construída uma matriz multimodal, que teve a função de organizar a observação dessas cenas e evitar uma leitura apenas impressionista. Ela contempla 4 blocos principais. O primeiro reúne as categorias verbais, como balões, legendas, turnos de fala, marcas de oralidade, escolhas lexais, tipografia e onomatopeias. O segundo reúne as categorias visuais, como enquadramentos, planos, ângulos, expressões faciais, gestualidade, cenário, objetos, signos, cor, contraste e luz. O terceiro bloco trata das categorias sequenciais, como transições entre quadros, elipses, ritmo, quantidade e tamanho dos quadros, repetição, variação e a organização da página. Por fim, o quarto bloco observa os efeitos de sentido e as inferências exigidas do leitor, como a atmosfera, tensão, humor, nostalgia, empatia, construção de conflitos e resoluções. Essa matriz também permitiu analisar como cada cena constrói sentido e também como esses elementos poderiam ser transformados em perguntas e estratégias de mediação para a EJA. A partir desse instrumento, a análise foi organizada em 3 eixos, um para cada obra da trilogia. Em Laços, o eixo central é a construção dos vínculos, da amizade e do pertencimento. Os personagens buscam soluções, enfrentam dificuldades e compartilham responsabilidades. Na cena dos cartazes, a repetição das ações mostra a passagem do tempo e o esforço do grupo. O leitor percebe o cansaço, mas também a persistência dos personagens. Na roda de conversa noturna, a atmosfera é construída por silêncios, expressões e pela proximidade entre os personagens. Já a cena do perigo, o ritmo se acelera e a amizade aparece como capacidade de planejar, proteger e agir em conjunto. Assim, em Laços, exige atenção às falas, às imagens e à sequência dos quadros. Para a EJA,
A obra permite discutir cooperação, pertencimento e solidariedade. Em lições, a análise se volta para a escola, consequências e amadurecimento. Em lições, o eixo analisado é a escola, consequências e responsabilidades. A escola aparece não apenas como um cenário, mas como um espaço de regras, conflitos e aprendizagens. Na cena da diretoria, as relações de autoridade são percebidas pelas falas, pela posição dos personagens e por suas reações. Já a carta manuscrita aproxima o conflito de questões mais íntimas, como culpa, reparação e amadurecimento. Além disso, a cena de reconciliação quase muda. Gestos, olhares e pausas revelam sentidos que não são expressos verbalmente. Lições mostra que a leitura dos quadrinhos exige atenção ao texto, às imagens e ao silêncio. Para a EJA, a obra permite discutir responsabilidade, justiça e convivência e situações próximas da vida social. Na terceira obra, Lembranças, a análise se volta para a memória, identidade e a passagem do tempo. Em Lembranças, o texto central foi Memória, Identidade e Nostalgia. A memória não aparece apenas como tema da obra, ela estrutura a própria narrativa. O passado é construído por fragmentos, objetos, imagens, marcas gráficas, mudanças de cor e alternâncias temporais. Na abertura em forma scrapbook, por exemplo, a página funciona como um arquivo afetivo. O leitor precisa percorrer visivelmente os fragmentos, observar bilhetes, marcas e objetos e inferir que aquelas imagens compõem uma memória. Não é explicação linear. A página convida o leitor a reconstruir sentidos. Em outra cena, a ação e as onomatopeias mostram que a HQ transforma som e movimento em linguagem visual. A tipografia, o ritmo rápido e a sequência de quadros aceleram a leitura e exigem que o leitor reconstrua a continuidade entre uma ação e outra. Na cena da máquina do tempo e da memória, a alternância entre passado e presente é construída por códigos visuais, como paleta de cores, enquadramentos, e cortes narrativos. O leitor precisa distinguir camadas temporais e compreender a função afetiva da lembrança. Para a EJA, essa obra tem grande potencial porque permite trabalhar memória, identidade, história de vida e passagem do tempo sem infantilizar o estudante. Ela abre espaço para que o leitor relacione texto e experiência, mas sempre com base em evidências da obra. A análise comparativa entre as três obras permitiu identificar resultados importantes. O primeiro resultado é que a trilogia exige uma leitura verbo-visual. O sentido não está apenas nos balões ou no texto escrito, ele é construído também pelas imagens, expressões, gestos, cores, enquadramentos e sequência. O segundo resultado é que as expressões faciais, os gestos e a corporeidade dos personagens funcionam como núcleos de inferência. Muitas emoções e conflitos não são explicados diretamente, mas sugeridos visualmente. O terceiro resultado é que o enquadramento, atmosfera, luz, sombra e paleta de cores ajudam a construir emoções, tempo e clima narrativo. Isso aparece de forma muito forte em Lembranças, mas também nas outras obras. O quarto resultado é que as elipses, as transições entre quadros e o ritmo da página são fundamentais para a compreensão. O leitor precisa preencher lacunas, reconstruir o que aconteceu num quadro e outro e interpretar as passagens do tempo. O quinto resultado é que as cenas inserem gêneros sociais, como cartaz e carta, permitindo articular letramento funcional e letramento literário. Assim, o trabalho conclui que a trilogia favorece inferências, interpretação, debate de valores e leitura crítica, mas exige mediação docente planejada. Com base nesses resultados, o trabalho propõe um modelo mediação pedagógica para a EJA. A partir da análise, o trabalho propõe uma mediação pedagógica organizada em 3 momentos: antes, durante e depois da leitura. Antes da leitura, o objetivo é ativar repertório. O professor pode perguntar aos que os estudantes já conhecem sobre os personagens, sobre o tema da cena ou sobre o gênero social envolvido. Por exemplo, antes da cena dos cartazes em laços, pode perguntar onde os estudantes já viram cartazes Procura-se e que informações esse tipo de texto costuma apresentar. Durante a leitura, o foco é orientar o olhar. O professor conduz a observação dos balões, expressões faciais, cenários, enquadramentos, mudança entre quadros e pistas de tempo. A ideia é ensinar o estudante a justificar suas interpretações com evidências, uma pista verbal e uma pista visual. Depois da leitura, o objetivo é consolidar sentidos. Isso pode ocorrer por meio de debates, retextualização, produção escrita ou síntese interpretativa. Por exemplo, após a leitura da carta em lições, os estudantes podem produzir uma carta-resposta discutindo sobre responsabilidade, reparação e intenção comunicativa. Esse modelo busca promover 3 dimensões: letramento literário, porque trabalha interpretação e valores; letramento multimodal, porque articula texto e imagem; e dignidade pedagógica, porque respeita o público da EJA e evita práticas infantilizadas. Diante da análise da proposta de mediação, chegamos à conclusão do trabalho. A conclusão do trabalho retoma diretamente os problemas da pesquisa e os objetivos propostos. A pesquisa demonstrou que a trilogia Graphics MSP Turma da Mônica favorece o letramento literário na EJA, na medida que exige leitura integrada de modos verbais, visuais e sequenciais.
As obras analisadas mobilizam recursos como balões, expressões, enquadramento, silêncio, ritmo, elipses e organização da página. Esses recursos produzem efeitos de sentido importantes, em laços a pertencimento e cooperação, em lições, responsabilidade e amadurecimento, em lembranças, memória, identidade e nostalgia. A pesquisa também conclui que a familiaridade cultural da Turma da Mônica pode funcionar como porta de entrada para a leitura, reduzindo barreiras iniciais. No entanto, essa familiaridade não substitui a mediação. Ela apenas cria condições para que o estudante se engaje e avance para uma leitura mais analítica. Portanto, o potencial pedagógico da trilogia depende de uma mediação pedagógica e planejada, que ensine a ler os quadrinhos em sua linguagem própria e que respeite a condição jovem adulta dos estudantes da EJA. Por fim, apresento as contribuições, limitações e possibilidades de continuidade da pesquisa. As contribuições do trabalho podem ser organizadas em 3 planos. No plano social, a pesquisa propõe uma mediação que valoriza os estudantes da EJA e respeita suas trajetórias. No plano cultural, utiliza a Turma da Mônica como um repertório já conhecido, sem reduzir as obras a entretenimento ou uma leitura infantilizada. No plano acadêmico, articula letramento, multimodalidade e linguagem dos quadrinhos. Além disso, apresenta uma matriz de análise e um produto pedagógico composto por critérios, roteiro de mediação e rúbrica formativa. Como limite, a pesquisa é documental e por isso não foi aplicada em sala de aula, por isso não avalia diretamente os impactos na aprendizagem. Como continuidade, a proposta poderá ser aplicada em turmas da EJA, permitindo analisar as respostas dos estudantes e aperfeiçoar a rúbrica. O corpus também poderá ser ampliado para outras histórias ou quadrinhos digitais. Esperamos ter demonstrado que as histórias em quadrinhos, quando analisadas e mediadas de forma adequada, podem ocupar um lugar relevante na formação leitora da EJA. A trilogia gráfica e MSP mostra que a leitura literária pode acontecer também por meio da articulação entre palavra, imagem, sequência, emoção e experiência social.